Essas aulas, igual eu falei, hoje vai ser um pouquinho mais longo que o normal, que a gente vai falar de duas doenças. Uma que tem uma alta incidência nos pequenos animais, principalmente nos cães, e uma nem tanto. Então, vamos começar com a que tem a alta incidência, principalmente nos cães, que é, no caso, a leptospirose. A gente não chegou a falar dela presencialmente, mas é uma doença bem importante aí, é uma das coisas que vocês têm que atentar também na vacinação dos pequenos animais que vocês têm em casa, nos cães, no caso. No caso da leptospirose, é uma doença zoonótica, ela tem em todo mundo, não é aquela coisa que só tem em um lugar, não, ela tem em todo canto do mundo, mas aquelas regiões que apresentam um baixo saneamento básico, essas coisas, tem a tendência de ser o quê? Muito maior sua incidência. Entenderam? Ela é causada por espiroquetas. O que é o espiroqueta? São essas bactérias em forma de quê? De espiral. Isso é bem tranquilo para vocês também, que creio que vocês devem ter visto isso em microbiologia no ano passado. São causadas pelas espiroquetas da Leptospira interrogans sensulato. Olha para você ver, aí já vem essa nomenclatura um pouquinho mais chata, né? Isso vocês vão ver que um dos problemas da leptospirose é em relação à nomenclatura e à divisão das espécies, que isso eu vou falar mais para frente. Elas são finas, são bactérias bem fininhas, aqui a gente vê em uma lente de aumento aqui de uma urina, isso é apenas um desenho esquemático, que é bacana demais ver isso. Pena que a gente não tem lá no IFC esse microscópio de fundo escuro, que o microscópio de fundo escuro a gente consegue ver a leptospira brilhando bonitinho e tal, quando tem ela numa urina, por exemplo. É bem bacana. São finas, flexíveis, formam os espirais, como eu tinha falado, e sua pontinha tem um terminal em formato de gancho. Isso aqui, para mim, na minha impressão, assim, parece que uma linha de anzol irregular com um anzolzinho na ponta. É bem parecido com isso. Elas vão medir de 0,1 a 0,2 milímetros dessa espessura aqui, dessa largura, e de 6 a 12 micrômetros de quê? De comprimento, pegando isso tudo aqui. Ou seja, é um trem muito pequeno. Jóia até aí, né, pessoal? Isso é bem tranquilo. Se eu estiver falando rápido demais, vocês avisam aí, mas isso é de boa. A nomenclatura, como eu tinha comentado no slide anterior, ela é bem chatinha. Por quê? Até 89, eu nem tinha nascido ainda, finge que é assim, era definido a bactéria pela cultura, pelo tipo da cultura, pelo tipo de crescimento e pela imunogenicidade. O que seria isso? As respostas imunes que essa bactéria apresentava no hospedeiro. Por exemplo, ela apresentava um dano renal X, apresentava uma alteração clínica diferente. Essas eram as maneiras ali que eram divididos ali. Essa imunogenicidade também, os anticorpos que se ligavam a ela. Só que a gente tem que lembrar da imunologia, que a gente tem anticorpos que podem ter o quê? Uma reação cruzada. E isso é um dos problemas ali. Aí, como que eles faziam essa divisão no passado? No passado, até bem próximo, né? 89, eu não sei se vocês aí da turma, eu já engatinhava nessa época. Já andava, né? 89, já tinha 2 anos. Dividia pelas cepas patogênicas e cepas saprofíticas do ambiente. O que é saprofíticas? Aquelas que atuam no material de composição. Isso é bem tranquilo para vocês. Aí as cepas patogênicas eram desse gênero, Leptospira interrogans sensulato, e a que era saprofítica era da Biflexa sensulato. Olha que confusão que são essas coisas, né? Nesses dois grupos foram divididos assim, identificados diferentes sorovários. O que é um sorovário? São micro-organismos antigenicamente, ou seja, apresentam antígenos semelhantes e com frequência epidemiológica distinta em determinada espécie.
ou seja, ele apresenta o mesmo antígeno, funciona como anticorpo, essas coisas ligando da mesma maneira, mas apresenta em ambientes distintos, em diferentes espécies, e assim vai. E isso sempre de acordo com a reatividade humoral, ou seja, de anticorpos ali e componentes da membrana externa, tá? Simples, isso era só uma maneira de separar isso aí certinho. Vamos para frente. Que essa aula, igual eu falei, vai ser um pouco longa, mas a gente não pode ficar muito para trás disso aí. Dessa Leptospira interrogas, foram descritos cerca de 250 sorovários. Só dessa daqui que eu comentei com vocês, ó, que são as cepas patogênicas. Entenderam isso? Classificada em sorogrupos, que são o quê? Antigenicamente relacionados. Só cerca desses 10, desses 250, são importantes para quem? Para o nosso objeto de estudo dessa disciplina, que são cães e gatos. Joia? O termo sorogrupo define o quê? Sorovares, que compartilham antígenos comuns. Isso vocês têm que ter em mente, porque quando vocês veem uma vacina lá, de Leptospira sorovar canícula, sorovar Copenhague, aí vocês vão ver, pô, agora eu entendi isso aí. Que levam a reações cruzadas no método de detecção de anticorpo. Ou seja, tem uma Leptospira canícula e uma Copenhague, um exemplo factível assim, pode ocorrer, uma ideia só. Ambas, se eu coloco um anticorpo para uma e para outra ali, e elas reagem junto, tem sua adesão, aquelas coisas que vocês já estão cansados de saber, o que vai acontecer? Tem a reação. Só que ambas tiveram para o mesmo anticorpo, logo são do mesmo sorogrupo, mesmo sendo sorovados diferentes. Joia? Estão entendendo isso aí, pessoal? Eu falo meninas, é porque a maioria é meninas. Deixa eu ver se o Vitor está aí. Foi mal, Vitor. Eu sei que tem você aí também. Então, joia. E muitas vezes a gente tenta assim, é tal leptospira por causa de tal sinal clínico. Não, não tem como a gente afirmar, por exemplo, tal leptospira, a canícula sorovar não sei o que, causa isso, aquilo e aquilo. Não, não dá para a gente diferenciar cada uma apenas pelos sinais clínicos. Mas o importante é a gente sempre ter um método para a gente separar os sorogrupos pela detecção de anticorpos. Perfeito? Então, vamos lá, pessoal. Após 89, ou seja, já estava com meus 2 anos ali, o que rolou? Já começou esses métodos genéticos ali, e o gênero da Leptospira foi classificado em 20 genomo-espécie, ou seja, espécie de acordo com sua genética. Isso é bem tranquilo, né? Sendo as patogênicas, essa interroga senso estricto, a Noguchi, a Kishineri, Santa Rosai, Indaiai, Inadai, desculpa, não é Indaiai não, Whaley e essa Bog Petersen. Essas são as principais patogênicas desse tipo de classificação. Só que, dentro dessas aí, a gente vai ter cerca de 200 sorovários, ou seja, dentro dessas espécies divididas, as reações por anticorpos ali cruzadas, essas coisas, podem ser bem diferentes, entendeu? Caramba, a luz não está batendo aqui direito. Ou seja, vamos supor, dessa Santa Rosai aqui pode ter 15 sorovares ali que tem a mesma antigenicidade. Entenderam? Essa é a diferença. Pode ser muito mais coisa, não só nessa divisão. Mas isso é uma maneira de se classificar a leptospira. Joia? Pouquinho da epidemiologia ali. Eu sei que eu estou falando rápido, mas eu creio que vocês conseguem ver isso depois aí com uma calmazinha, bem tranquila. Se for o caso, até reduz a velocidade do vídeo, assim, para ficar falando devagarinho, que funciona. Mas essas bactérias vão viver no rim de uma ampla variedade de espécies, não só de cachorro, de gato, de rato. Não, vai ter em cachorro,
em rato, não vou falar do gato agora, mas em porco, em bovino, em humanos e assim vai. Sempre em uma gama gigantesca de hospedeiros, principalmente os silvestres, que funcionam como reservatório dessa bactéria. Esquecem esse hospedeiro de manutenção aqui, eu vou até alterar isso aqui para não confundir vocês. Espera aí. Vamos colocar aqui hospedeiros naturais. Lembram isso? Eu comentei com vocês na primeira videoaula também, uma das primeiras aulas presenciais, em relação a reservatório, hospedeiros acidentais e hospedeiros naturais. Lembram disso? Ou não? Lembram ou não, pessoal? Então, joia. E geralmente são secretados pela urina desses animais, já que estão ali no rim, vão secretar por onde? Pela urina. Não vai voltar e sair pelo nariz, não. Vai descer ali rio abaixo. Geralmente elas vão se multiplicar em terrenos úmidos, lagos, córregos e locais com detritos e umidade. Vamos supor, pega um estábulo bovino, tá com esterco, tá o chão aqui e tá com esterco até aqui em cima. Esterco é o quê? Cocô bem úmido ali. O que vai acontecer? É um ambiente propício para o crescimento. Só que tem que ter uma qualidade de vida ali para essas bactérias viverem, né? Elas, o ideal é o quê? O pH próximo à neutralidade, coisa de 7,2 a 7,4, com temperatura de 10 a 34 graus. Essas bactérias são muito sensíveis à mudança. Por exemplo, esse esterco que está molhadinho lá que eu falei com vocês, está num estábulo coberto. Vamos supor que tira o telhado desse estábulo e tenha a irradiação solar ali direto. Espera aí, pessoal, que tem um trem para chegar meu ali, eu só ver se chegou ali. Chegou não. Aí o que acontece? Tá o estábulo bonitinho aqui, cheio de esterco e tem uma cobertura de telhado, mantendo o quê? Uma temperatura ideal ali de baixo. A partir do momento que retirou esse telhado, vai ter irradiação solar direta ali. Essa temperatura, que era 34 graus, vai fazer o quê? Subir. Esse pH, pode ocorrer uma fermentação, outra coisa, vai abaixar. O que vai acontecer com essa bactéria? Vai desenhar bonitinho aqui, morrer. Entenderam? Ou seja, ela é muito sensível a essas mudanças. Ela, se tiver no ambiente ali propício para esse crescimento, ela vai ficando. Agora, a partir do momento que teve uma mudança em temperatura, irradiação solar direta, essas coisas, o que vai acontecer? Morte dessa bactéria. Perfeito isso aí? Estão entendendo mesmo? Ou não? Então, vamos dar continuidade. Geralmente, os hospedeiros naturais ou aquele de manutenção, eles não vão apresentar sinais de infecção ou sinais muito brandos, que muitas vezes podem passar o quê? Desapercebidos ou despercebidos, não sei como é que é a pronúncia dessa palavra. E o que acontece? Esses hospedeiros naturais vão ficar excretando essa leptospira, ó, por um bom tempo, aquela coisa que vai ficar excretando ali e vai ser o quê? Um reservatório, vai só mandando a bactéria para o ambiente. Por isso que é um dos problemas muito grandes
para conseguir controlar essas doenças, os reservatórios. Joia? Agora, os bovinos, animais silvestres e os roedores ali domiciliados, ou seja, aqueles ratos que ficam zanzando lá, os Mickey Mouse, eles são os importantes reservatórios. Por quê? Bovino, geralmente, ele não apresenta muitos sinais clínicos. Na bovinocultura leiteira é comum apresentar uma discreta queda na produção de leite, alguns problemas reprodutivos também. Só que isso não é o caso dessa disciplina nesse semestre. Animais silvestres, graxaim, animais que estão lá no mato mesmo, são importantes vetores. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Em ambientes controlados, por exemplo, vamos pegar o exemplo de São Francisco. Não é uma cidade de primeiro mundo, tem déficit de saneamento básico, essas coisas. Um dos principais problemas que a gente vai ter é o quê? Enchente, roedores e tudo assim que pode o quê? Propiciar uma infecção por leptospira. Pensando dessa maneira, os animais silvestres não é um grande problema. Agora vamos pegar a Noruega. Lá na Noruega, o que a gente tem? Lugar de primeiro mundo, tudo bonitinho, um bom saneamento básico, essas coisas. Onde que vai vir essa leptospira? O principal problema são os animais silvestres. A gente tem que sempre lembrar deles ali. Agora, quanto menos o saneamento básico, um dos principais são os roedores domiciliares. E áreas agrárias onde tem bovinos, óbvio, são os bovinos. Praticamente em todas as espécies de mamíferos já foram isolados leptospira patogênica. Ou seja, todo mundo está suscetível à infecção da leptospira. Joia? Os hospedeiros acidentais, aqueles que não são mais próximos ali, não é um hospedeiro natural dessa bactéria, o que vai acontecer? Vai eliminar essa bactéria por pouco tempo para o ambiente, pode apresentar também sinais inaparentes e até levar à morte, mas também eles podem, a partir desse momento que apresentou sinais inaparentes ali, caso não debele essa infecção, ele pode se tornar um reservatório também. Por isso que é importante diagnosticar certinho isso aí. Uma das coisas que é importante é, quanto mais adaptado o sorovar à espécie, menor os sinais clínicos. Isso eu já comentei com vocês, eu acho, em aula presencial ou até por videoaula aqui. Isso é bem tranquilo. Mas não é porque está adaptado que vai apresentar só sinais clínicos o quê? Brandos. Não. Dependendo do status imunológico desse animal, o que vai acontecer? Ele vai replicar igual uma doida lá essa leptospira e pode o quê? Apresentar sinais bem graves. Joia? Então vamos dar continuidade. A transmissão para o cão, que é o nosso caso, em felinos, não é tão comum a infecção por leptospira, é uma das coisas que a gente sempre tem que ter em mente, porque essa leptospira no cão pode entrar pela água. Deixa eu só achar um negócio aqui que... Caramba, aqui. Espera aí, pessoal. Joia. Deixa eu voltar aqui. Cadê o slide? Aqui. Ela pode ter o contato direto com a urina infectada. Isso é muito comum. Eu não sei se nessa turma tem alguém de Blumenau, mas lá em Blumenau, quando eu estava lá, era comum a gente atender isso, principalmente na época de chuva, que o Itajaí dá aquela subidinha ali, ou né, em regiões assim mais urbanas, não, como é que chama? Suburbanas ali, ou seja, bairros mais distantes do centro também era muito comum, por causa de acúmulo de lixo, acúmulo de mato, roedores domésticos, contato com animais silvestres, ou seja, um conjunto de fatores ali que tinham um contato mais próximo com os animais domésticos. Um animal infectado pode passar o outro para o outro durante o coito, ou seja, através do contato venéreo ele pode transmitir.
Sempre lembrar que o contato com mucosas em geral é um grande modo de transmitir. E através de feridas por mordedura e injeção de tecidos infectados. Está lá um cachorro no meio do mato. Ele viu, tá um ratinho lá que morreu, tá amarelado lá. Mandou para dentro esse rato. O que vai acontecer? Vai se infectar ali também. E também a gente vai ter o quê? A transmissão indireta. O que é a transmissão indireta? Vocês lembram disso, pessoal? O que é a transmissão indireta? O que é uma transmissão indireta? Vamos acordar aí, vocês que estão dormindo ainda? Pelo jeito a galera dormiu mesmo. Isso, são os fômites. Oh, obrigado, Crislane. Até que fim apareceu uma. São os fômites, mas um dos principais veiculadores da leptospirose, de uma transmissão indireta, é o quê? Contato com a água contaminada. Seja de alimentos, seja de água de enchente, o cachorro que está nadando na enchente lá, por isso nós temos sempre que tomar cuidado com enchentes. E no Brasil, a gente tem que lembrar que o quê? Não saiu nada. No Brasil é mais comum os casos de leptospira nas grandes cidades. Por quê? Igual eu comentei, enchente, aumento de quantidade de ratos ali, essas coisas, tem sempre que lembrar disso. E os principais sorogrupos que nós temos no Brasil é o quê? O íctero hemorragiae, Sorovar íctero hemorragiae ou Copenhague. O que é importante eu falar isso aqui? Qual que é a diferença entre vacina de cachorro? V6, V8, V10, V1000. A quantidade de cepas de leptospira. Ou seja, é importante que tenham esses sorogrupos, o íctero hemorragiae, Sorovar dele mesmo ou Copenhague. Também o canícula é bem importante nesse caso. Mas é mais comum essas bactérias aqui no nosso país. Joia? Porque você vai dar vacina para o cachorro, é V10, V1000. Mas aqui no Brasil tem 3, 4 leptospiras que estão naquelas vacinas ali. Entenderam? O cão é um hospedeiro natural do Sorovar canícula, ou seja, normalmente vai apresentar sinais clínicos mais o quê? Mais brandos, bem mais tranquilos do que se fosse um hospedeiro acidental, mas nada impede que ele apresente sinais graves. Lembre-se sempre disso. Pode carregar essa bactéria por um bom tempo ali, e alguns infectados podem apresentar sinais clínicos, como eu tinha falado, né? Podem se recuperar da doença e tornar um portador. Assim contaminar quem? Nós e outros animais. Isso é bem de boa para vocês. Como que é a patogenia dessa doença? A leptospira, a bactéria, está no ambiente, na urina do portador ali, é eliminado para o ambiente, pode cair na água, por exemplo, entra através de uma mucosa ou pela pele mesmo, uma pequena lesão, uma microlesão já favorece a entrada da leptospira. O que vai acontecer aí? A gente vai, a partir dessa entrada na pele, vai cair na circulação sanguínea, vai ter uma replicação, vai ter uma não é difícil falar isso, leptospiremia, ou seja, vai estar circulando em toda a corrente sanguínea. Pode apresentar desde uma leptospiremia discreta, uma infecção inaparente, ou seja, não vai apresentar sinal clínico quase nenhum, e eliminar essa infecção, ou seja, o corpo conseguiu debelar. Mas, a partir dessa leptospiremia, pode apresentar uma infecção no rim, no fígado, no pulmão, na meninge, olhos, baço e etc. Mas aí o que acontece?
Vai ter uma lesão vascular. Vai causar também uma trombocitopenia. Uma trombocitopenia é uma redução dos fatores de coagulação, não, né? Da redução das plaquetas no sangue. E isso vai favorecer o quê? Hemorragia e coagulopatias, déficits de coagulação, feridas que não se coagula, não se... Gente, como é que chama? É isso mesmo, não se coagula, eu esqueci a palavra. Pode apresentar doença clínica, evoluir para óbito, ou uma síndrome, já ia falar uma síndrome inflamatória, eu estou com isso na cabeça, mas não é isso não. Uma síndrome da resposta inflamatória sistêmica, uma insuficiência renal aguda, essa sigla que eu esqueci qual que é, mas muitas vezes esses animais podem culminar a óbito rapidamente. Tranquilo aí, pessoal? Eu estou vendo que ninguém está comentando nem perguntando, eu estou falando. Tranquilo? Quem está dormindo aí já acordou? Então, joia. A partir dessa doença clínica, a gente vai ter uma resposta tumoral, uma produção de anticorpos, essas coisas que pode causar também uma hepatite crônica ativa ali. Vai ter uma colonização renal disso ali. Tendo essa colonização renal, o que vai acontecer? A bactéria no rim, ela parece que tem uma proteção ali. Os anticorpos, essas coisas, não conseguem chegar nessa bactéria que está onde? Dentro do rim. E isso pode causar uma insuficiência renal progressiva, porque ela vai danificando esse rim com o passar do tempo. E aí ele começa também uma leptospiúria. O que seria isso? A eliminação da leptospira pela urina, se tornando o quê? Um portador crônico. Beleza, isso aí. Estão entendendo, joia? Os sinais clínicos apresentados por essa doença são bem inespecíficos. A gente vai ter êmese, letargia, anorexia. Isso aí pode apresentar em qualquer o quê? Doença, bem de boa. E os sinais, eles vão ser variáveis de acordo com a idade do animal. Quanto mais jovem ou quanto mais idoso, são mais sensíveis aí. Geralmente, os mais jovens são mais susceptíveis por conta de quê? Não tem anticorpos para aquela leptospira ali. Isso é bem tranquilo, né? E esses animais, por ser mais sensíveis, eles podem apresentar sinais hiperagudos ou fulminantes, é igual um infarto fulminante que culmina no óbito. O animal, apareceu o sinal clínico e já morreu. Isso pode acontecer com uma certa frequência. Pode apresentar também sinais de alterações hepáticas, renais e... Ai, eu comi o negócio aqui. Em alguns momentos também, sinais respiratórios, beleza? Vou colocar o respiratório aqui para ficar bonitinho. Respiratórios. Joia. Na fase aguda da leptospiremia, o que pode apresentar? Pirexia, vocês lembram o que é? Que é uma hipertermia, nada mais chamado que febre. Letargia, o animal vai ficar mais lento, mais quieto um bocado, vai apresentar fraqueza muscular, vômito, desidratação, principalmente por causa do vômito, taquipneia, que é um sinal de e o pulso irregular. Aí você junta todos esses sinais da fase aguda aqui, são sinais característicos de quê? De um choque séptico, principalmente esses três últimos aqui, perfeito? Então, vamos lá. Esses animais também podem apresentar alguns distúrbios hemostáticos, como eu havia comentado com vocês aqui. E vai ter uma lesão vascular e uma trombocitopenia. Vou apagar isso aqui para ficar melhor. Vai ter uma trombocitopenia, vamos ter alguns sinais hemostáticos. Petequias, sufusões, hematêmese,
hematoquesia. Eu nem vou entrar em detalhe desses termos, que creio eu a gente já falou a respeito de todos deles. Melena, que é sangue vivo nas fezes, ó, sangue digerido nas fezes, desculpa, e epistaxe, sangramento nasal ali, bem tranquilo. Isso devido a quem? Essa vasculite, trombocitopenia, distúrbio dos fatores de coagulação e resultando em CID. Não é CID Moreira, e sim coagulação intravascular disseminada. Isso aqui, quando ocorre esse negócio, é o quê? Óbito do animal em pouco tempo. Por quê? Vai ter encher de coágulos dentro, coágulos não, desculpa, de trombos dentro do vaso e vai morrer. Não tem como. Um dos sinais clínicos mais característicos que a gente tem é o quê? A icterícia. Muitas vezes a gente vai observar o cão praticamente laranja, bem laranja mesmo, a cor da minha garrafinha aqui, ó, bem alaranjado mesmo. É um sinal característico. Eu, eu sempre comento um caso que eu atendi lá na FURB, em 2000 e alguma coisa, 2017 ou 16, sei lá. O cachorro morava próximo lá, ou seja, na região de Fortaleza Alta, quem é de Blumenau sabe. É um local mais de mata, essas coisas, e o que acontecia? Esse animal ficava no quintal, no canil, né? A pergunta era, como que era a alimentação desse animal? Ficava no potinho de comida lá? Ficava. Tá. Como que era a frequência de troca disso aí? Ah, a gente coloca pela manhã e deixa lá. Opa, alimento lá à vontade. Quem que vai vir? O Mickey Mouse. Aí eu perguntei, tem ratos na vizinhança às vezes? Ah, de vez em quando eu vejo no muro. Batata. Um cachorro amarelo, dessa cor aqui, com histórico de rato, pronto, minha anamnese já foi feita ali, já tem um possível diagnóstico bem grande. Só que uma coisa que vocês aí, médicos, futuros médicos veterinários daqui a um tempo, o que vocês têm que lembrar? Cachorro ictérico, amarelo, mesmo que você saiba a causa disso aí, não manuseie sem luva. Pelo amor de Deus. Ah, mas é um cachorro que eu conheço ele, eu conheço a dona. Põe uma luva, você não sabe se é leptospira ali, a chance de você ter o contato com isso ali é muito grande. E muitas vezes você está lá, iniciando, recém-formado, plantão de 10, 12 horas lá para ganhar seus R$ 50, que é preferível bater uma laje na rua ali. E aí, seu sistema imune todo debilitado, e o que, que vai acontecer? Mete o dedão lá, cheio de machucadinho aqui, ó, que o que, que vai acontecer? Vai entrar a bactéria aqui e vai infectar os seios. Ou seja, cães, gatos, o animal que seja ictérico, tome um cuidado a respeito disso aí, devido à possibilidade de leptospira. Em alguns cães, podem apresentar o quê? Tosse e dispneia. Mas isso já são outros casos dele. Por quê? Eles vão apresentar algum comprometimento pulmonar, que é uma pneumonia intersticial, e uma hemorragia pulmonar com consolidação alveolar. Joia. Mas, muitas vezes, esses animais já apresentaram bem outros sinais clínicos antes. O pulmonar, geralmente, são os últimos sinais que apresentam. O diagnóstico, ele pode ser clínico, através da anamnese e a epidemiologia. Vídeo, caso que eu comentei com vocês lá de Blumenau, que eu peguei, fui questionando, e a epidemiologia da região, o clima, estava a época de chuva, essas coisas, tudo favorecia. E o exame físico, que a gente vai ver o cachorro amarelo, entenderam? Alguns exames hematológicos e químicos. Espera aí, pessoal, rapidinho. Tô descendo, rapidinho, pessoal.
Pessoal, foi mal aí, é que o correio nunca vem, e quando vem eu estou ocupado, eu estou fazendo uma outra coisa, por isso que eu tinha parado. Mas chegou. Mas aí, pessoal, voltando aí, peraí, que deu uma canseirinha subir escada. Fazer um book de recebidos do dia, né? Mas vamos lá, pessoal. No laboratório, a gente vai ter algumas alterações hematológicas, como, por exemplo, trombocitopenia, só assim vocês aparecerem na aula, né? Só eu saindo mesmo que a galera aparece. Mas, tipo assim, nos exames hematológicos, geralmente vai apresentar uma trombocitopenia, leucocitose e, no bioquímico, alterações renais e hepáticas. Bem tranquilo. Urinálise é importante ser feita. Lembrar que tem que pegar uma água. Lembrar que na urinálise é importante fazer a urinálise de campo escuro. Essa urinálise de campo escuro, o ideal é com urina bem fresca e poucos laboratórios fazem isso aí porque demanda um microscópio especial. Mas são alguns dos métodos diagnósticos que a gente tem. Teste sorológico é importante se fazer para definir qual tipo de sorovar é. Vai implicar na diferença do tratamento? Não, mas pelo menos a gente já conhece qual é ali e consegue o quê? Verificar se está eliminando ou não. PCR é muito importante também realizar e muitas vezes é realizado o quê? A necrópsia. Eu não vou falar que é antemortem, mas óbvio que é pós-mortem, né, pessoal? Para identificar certinho a leptospira. Para tratar, o que a gente tem que fazer? Fazer um tratamento suporte para as alterações em órgãos paraquimatosos, fígado e rim principalmente. Como tem um dano renal muito grande, o que a gente tem que fazer? Fluidoterapia, com o tempo, hidratando esse animal aí, para ver se o rim funciona, que muitas vezes tem uma insuficiência renal aguda tão grande que acontece o quê? Uma anúria. Aí o trem fica feio, o animal para de urinar mesmo. Muitas vezes é indicado até hemodiálise para corrigir essa anúria desse animal. Outra coisa que é importante também, a antibiótico terapia. O tratamento com antibiótico desses animais é muito importante para eliminar essa bactéria ali. Só que muitas vezes, mesmo com antibioterapia, melhora dos sinais clínicos, o que acontece? A bactéria fica viva ainda lá no rim e sem apresentar muitos sinais clínicos, muitas vezes só dando uma alteração renal ali bem grande. Bem grande, não, bem devagarinho, sabe? Mas o que a gente tem que lembrar sempre é que o quê? Tem alguns antibióticos. Penicilina, que a gente pode usar em cães e gatos, ampicilina, amoxicilina, doxiciclina, tetraciclina, azitromicina e metilprednisolona. Aqui temos as doses e tal, mas tratamentos de pelo menos 21 dias. Esse tratamento longo, entre aspas, aí, é necessário porque a gente tem essa bactéria no rim, aliás, a gente não, né? O animal está com essa bactéria no rim e o acesso de anticorpos, antimicrobianos, essas coisas é um pouquinho difícil. E qual o problema disso? Não dá para tratar fácil ali. Se fosse um negócio, tá aqui e o antibiótico tá aqui, o que vai acontecer? Vou dar, pronto, eliminou esse aqui, mas não funciona dessa maneira, né? Por isso que o tratamento é um pouquinho longo ali. Para prevenir, o que a gente usa para prevenir a leptospirose? Manter esses animais longe de acesso onde pode ter essa bactéria, longe de locais úmidos, locais onde tem ratos, onde tem essas alterações todas. Isso eu já comentei até no início. Cuidado com a disposição de alimentos. O caso da anamnese do cachorrinho lá de Blumenau. O que acontecia nesse cão? Tá lá no canil, a comida ficava à vontade, o rato ia lá na comida, no potinho, e acontecia o quê?
comia, fazia um xixizinho em volta, bebia uma água lá, contaminava esse alimento. Por isso tem que tomar cuidado. E para vocês, qual que é o principal método de prevenção? Se der para vocês responderem. Qual que é o principal método de prevenção aí, que eu já até comentei com vocês? Hein, meninas e menino? A vacinação, a gente não pode esquecer de quê? Da vacinação. Ah, mas aí eu vou dar uma V10, vou dar uma V8, vou dar uma V6, vou dar que vacina? No caso essa aqui, que é a da DHPPI mais LI, ela, se eu não me engano, ela é a V6, V8. Deixa eu ver. Eu tenho dela aqui. Ah, essa eu nem sei qual é. Mas essa daí, por exemplo, ela tem algumas sorovares só. Aí a gente pega a Vanguard, por exemplo, das OS. O que, que a gente vai ter? Que é a V10. Ah, tem tal, tal, tal. Mas tá. Meu cachorro mora num apartamento, igual sempre eu exemplifico para vocês, no alto lá do bairro Saguaçu, lá da rua Indaial, no 30º andar. Tá. O único rato, o único contato com urina, com outro animal infectado, com um possível reservatório, ele vê na NetGeo, que ele vê todos os dias, comendo sua raçãozinha da Rios. Esse animal precisa tomar uma vacina V10? Não, ele não vai ter contato com essas cepas de leptospira. Agora, meu animal, vamos supor, que vive no quintal de casa, próximo com a mata, o saneamento básico péssimo, aliás. O que, que vai acontecer? Ele está exposto a um grande risco. Logo, é importante a vacinação desses animais. É importante ter alguns estudos a respeito de quê? De um inquérito epidemiológico, para saber quais sorovares que estão circulando naquela região ali. Só que isso é bem difícil. Ah, mas aí eu vou dar vacina importada ou nacional? Isso eu não vou entrar em mérito, mas só para dar uma ideia. Vamos supor, as cepas que giram essas vacinas geralmente são americanas. As cepas, os sorovares que circulam lá dos Estados Unidos, são diferentes do Brasil. Temos sempre que atentar a isso aí. Entenderam? Isso é só para vocês pensarem a respeito quando forem vacinar seus cães e tal, e reparar quais sorovares tem naquela vacina. Na minha região tem esses sorovares, que o ideal seria o quê? Você vacinar sinomose, parvovirose, leptospira, tudo de acordo com o que tem na sua região, né? Ou onde o cachorro vai, e verificar a sorologia desse animal. Ah, eu tenho anticorpos ainda? Beleza. Não preciso vacinar. Ah, não tem. Tá faltando, tá com um pouco de sinomose. Você vai e só faz a de sinomose. Entenderam isso? É uma ideia boba, mas bem ideal que seria. Isso é feito em alguns outros países. Eu nunca fui para outros países, mas pelo menos a literatura cita. Joia? Então, vamos dando continuidade. Pessoal, de leptospira é aquilo ali. Igual eu falei, essa aula vai ser um pouquinho longa. Creio que até 11h30 aí a gente já termina, 11h20 no máximo. 11h30. Mas vamos lá. Como eu comentei, a gente ia falar de duas doenças hoje. Uma que tem uma alta incidência, principalmente em cães, e eu não comentei em gatos, da leptospira. Vocês já ouviram falar de leptospira em gatos ou não? É bom vocês responderem rapidinho, senão a aula fica mais longa ainda. Já ouviram? Então, não é comum, mas tem alguns títulos de. O gato tem uma soroconversão boa para leptospira, mas sinais clínicos de leptospirose em gato são muito raros, né? Ele parece ser muito menos suscetível do que o cão. Por isso que muitas vezes vocês acham assim, ah, mas
Gato come rato. Não, mas ele consegue soroconverter isso melhor e infecções espontâneas assim, eles são muito mais resistentes. Ou seja, não tem necessidade de vacinar um gato para leptospira. Joia? Isso era só a título de curiosidade, senão vocês ficam com aquele pensamento. Ah, mas e aí? Meu gato tem leptospira porque chega com um rato na boca? Não. Ele tem uma resistência muito grande a essa bactéria. Ele consegue realizar uma boa soroconversão. Beleza? Isso é da leptospira. Finalizando a leptospira, vamos para tétano. Quem que nunca pisou num prego? Aliás, muita gente vai falar, não, eu nunca pisei. Mas, tipo assim, quem que nunca viu ou nunca ouviu falar alguém, se você pisar num prego enferrujado, você vai ter tétano. Isso é uma fala muito comum de se ouvir, né? O tétano é uma doença causada por uma poderosa neurotoxina que é formada no corpo durante o crescimento vegetativo de um Clostridium tetani. Ou seja, a partir do momento que o esporozinho pequenininho ele tem o seu crescimento, ele libera essa neurotoxina. Joia, né? Aí é bem tranquilo. Essa bactéria é em forma de bacilo, gram-positivo, não encapsulado. Isso confere o quê? Uma maior resistência para ela, é como se fosse o não envelopado dos vírus. Ela é anaeróbica, o que não... Ixi, não saiu nada. O que é não aeróbica? O que é anaeróbica? Aquela que não tem exercitado muito. Ou seja, não precisa de oxigênio ali. Formadora de esporos e ela é bem móvel. Perfeito, né? A gente vai ter diversas cepas dessas bactérias no mundo, mas todas com a mesma antigenicidade, diferente do que a gente falou da leptospira, que a gente tem várias cepas e diferentes antigenicidades e antigenicidades até semelhantes que a gente agrupa naqueles sorogrupos e assim vai, para eu não retornar na parte anterior da aula. Essas bactérias são geralmente isoladas em fezes de animais domésticos, pode ser até isolados em humanos, mas a bactéria está lá no intestino normal ali. Vai ser eliminado, vai ficar no ambiente. Os esporos que são produzidos por essa bactéria têm uma sobrevida muito grande em condições climáticas adversas, ou seja, tá um calor do cão, o esporo tá lá. Tá um frio do cão, o esporo tá lá. Ele vai estar em todo lugar, igual todo mundo já deve ter visto, Todo Mundo Odeia Chris, numa cena que acho que é o Malcolm, que o pai do Chris vai para bater no cara lá, se você estiver no banho, eu vou estar lá. Se você estiver dormindo, eu vou estar lá. Se você estiver sonhando, eu vou estar lá. É igual o esporo do Clostridium tetani. É bem parecido, ele sobrevive em tudo quanto é lugar. A partir do momento que não tem exposição à luz solar direta, ele pode viver de meses a anos. Ou seja, esse esporo vive pra caramba. E uma coisa que é muito importante, que esse esporo sobrevive a água fervente, a compostos fenólicos, cresólicos e também a temperatura de autoclave, a 120 graus ali durante até 20 minutos, de 15 a 20 minutos ali, ele sobrevive à autoclave. Ou seja, se você tem uma esterilização inadequada de um material cirúrgico, o que pode acontecer? Ter a presença de esporos e ficar naquele material cirúrgico ali. Principalmente se acontecer o quê? A não... Como é que fala? A não autoclavagem correta do material. Com isso, o esporo vai ficando ali. Perfeito isso aí, pessoal? Estão entendendo mesmo? Então, joia. Um respondeu que sim, dois que sim, então é sucesso. Essa é a cena clássica que eu comentei a respeito do tétano. Ah, mas e aí? Se eu pisar num prego enferrujado, eu vou pegar tétano? Alto lá. Pode sim. Então, beleza.
O tétano, a doença tétano, vai ocorrer quando esporos são introduzidos em feridas ou lesões penetrantes. Isso aqui é uma lesão penetrante? É. Então, se tiver um esporo ali, vai acontecer o quê? Ele pode vegetar ou brotar ali em resposta às condições anaeróbicas, ou seja, aqui entrou o pregozinho na pele. Deixa eu colocar a imagem aqui direitinho. Esse prego aqui entrou nessa pele. Você tirou. A partir do momento, o tecido vai fechar ali, vai formar uma situação de anaerobiose ali, ou seja, vai ficar sem oxigênio. Opa, tá sem oxigênio, eu vou fluir ali, né? O esporo vai e emerge disso aí. E o que, que vai acontecer com isso aí? Aí que ele vai liberar, a partir do momento dessa vegetação desse esporo, desse brotamento, entre aspas, são liberados duas toxinas do Clostridium, que vai ser o quê? A tetanolepsina e a tetanoespamina. Essa aqui não apresentam sinais clínicos nenhum, assim, praticamente. Agora, essa aqui que é o principal causador da doença. Mas e aí? Entrou o prego aqui. Beleza, fechou. Teve a anaerobiose ali. Agora, vamos supor que ao invés do prego, você fez um corte aqui com esse prego. Vai ter tétano ou não? O que vocês acham? Hein, pessoal? Esse aqui a gente comentou que tem uma grande possibilidade. E esse aqui que só cortou? Não vai ter, por quê? Aqui não vai ter a anaerobiose que a gente tinha comentado, beleza? Ah, mas o facão, eu pisei na enxada lá e cortou meu pé. Mas deu um taiozinho só no dedo, no pé. Tá, mas está aberto ali, tem uma boa oxigenação. O que, que é importante a gente fazer nisso ali? Eu apontando como se vocês estivessem vendo o que, que eu estou apontando aqui, né? O que, que é importante vocês fazerem nisso aqui? Colocar uma água oxigenada, por exemplo, ali. Para quê? Para dar o oxigênio. Mas a partir do momento que isso se fechar, vai ter a anaerobiose, vai crescer direitinho. Mas não necessariamente o prego precisa estar enferrujado. Ele apenas tem que ter ele tem que conter o quê? Esporos de Clostridium tetani. Ele tem que estar sujo, por exemplo, sujo de terra, que é um local muito comum de se ter esporos. Beleza? Então vamos dar continuidade. A prevalência em cães e gatos é relativamente baixa. Não é tão comum ter em cães e gatos o tétano comparado com outros animais. Isso eu vou falar. Qual outro animal que é muito sensível a tétano? Isso vocês devem lembrar. Mas isso pode ser uma resistência natural a essa toxina. Como no mesmo caso da leptospira, quanto mais jovem, apresenta uma menor resistência, causando sinais mais graves, principalmente pela ausência de anticorpos ali iniciais. Beleza? Mas qual animal que é mais suscetível aí ao tétano? A galera aí que é de grandes animais aí, ó. O equino, isso aí, pessoal. O cavalo é o mais suscetível. Dá uma olhada nessa tabela aqui. Ela foi feita, isso é de livro, óbvio, mas de acordo com a sensibilidade, a susceptibilidade à toxina tetânica. Pegando o cavalo como o mais susceptível de todos ali. Não tem como nem comparar, né? A cobaia, que é um ratinho, que a gente utiliza no laboratório e tal, até para testes, para saber se tem a toxina ali. Seres humanos também é bastante susceptível, mas olha aqui, ó. Olha o cão e o gato comparando com um cavalo. Ele é muito resistente. Se a gente pegar uma galinha, ela é muito menos resistente ainda. Entenderam? Ou seja,
o problema principal está em quem? Nos cavalos. E é comum, e é uma coisa feia de se ver. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de acompanhar algum caso de tétano em cavalo. Você não pode fazer assim, que o bicho já fica com o zoião arregalado, essas coisas. É bem engraçado. E eu tenho um problema que eu não consigo arregalar o olho. Mas é bem difícil você arregalar o olho. Eu subo a sobrancelha e tal, mas o cavalo ele fica todo esticado. É bem engraçado. O que, que acontece dessa toxina? O local e a via de administração da toxina é importante para a determinação do tipo da doença que vai acontecer. Geralmente, a gente pode ter um tétano localizado. Quando essa toxina é inoculada por via subcutânea ou intramuscular. Essa toxina vai migrar para os axônios, nos nervos motores, até a medula espinhal, podendo chegar até o encéfalo. Feio, hein? Deixa eu corrigir só isso aqui que ficou feio, esse encéfalo separado. Cadê tetânia aqui? E o negócio pediu para eu corrigir aqui. Aí, pessoal, até atingir o encéfalo. Pode também ter o quê? Um tétano sistêmico, a partir do momento que cai na corrente sanguínea. Opa! Que cai na corrente sanguínea os esporos, ou a toxina ali, e isso vai causar sinais no sistema nervoso central, convulsão, principalmente convulsão, e pode culminar ao óbito desse animal. Desse caso, não apresentando a rigidez característica, que olha essa imagem aqui, ó, o cachorrinho bem esticadinho ali, joia? Isso tranquilo. Aí, como que ocorre essa patogenia dessa doença aí? A toxina vai inibir a liberação dessa glicina e do ácido que símbolo que é esse aqui? Gama aminobutírico aqui, o GABA, e vai fazer o quê? Esse neurotransmissor dos interneurônios inibitórios do cérebro e da medula espinhal, que é esse aqui, ó. A glicina e o GABA são inibidores desses neurotransmissores, ou seja, eles fazem com que a reação, por exemplo, no caso, quando a gente comentou a respeito do botulismo, ele impede a saída da acetilcolina ali, fazendo o quê? Uma paralisia flácida. Porque não tem o estímulo para o músculo contrair. Desse, tem o estímulo para contrair. Só é inibido o estímulo para quê? Para ele relaxar. Entenderam isso? Isso é bem chatinho, né? E com essa inibição dos inibitórios, que até parece um pleonasmo, né? Fica a liberação de acetilcolina direto, não havendo relaxamento desse músculo. Isso é bem tranquilo. Creio eu, vocês não estão com dúvida nem nada, pelo jeito está entendendo. A galera deve estar fazendo um arroz e falando que está entendendo. Mas vamos lá. Esse desenho aqui é bem claro, né? O que acontece? Aqui está a acetilcolina, aqui a... Como é que chama esse negócio que eu esqueci? A glicina e o GABA também, que são inibitórios. A partir do momento que esse GABA e a glicina entra aqui no neurônio, o que vai acontecer? Ele vai impedir a liberação da acetilcolina. Por exemplo, ela agiu, teve o estímulo, ela agiu, vem esse e inibe essa ação. Agora, com a toxina tetânica, o que vai acontecer? Olha do lado de cá. Vai estar esse GABA, ele proibido de quê? De sair sem inibição da acetilcolina. Isso vai ficar toda a vida liberando ali e esse músculo vai ficar o quê? Espástico ali, durinho. Por quê? Ele está saindo o estímulo para a contração e não tem nada que iniba essa contração. Entenderam isso, pessoal? Estou me sentindo numa aula EAD da uninter.com. Só pode, né? Mas vamos lá, pessoal.
Isso é o que acontece nessa musculatura normalmente. Sinais clínicos disso aí, geralmente vai apresentar cerca de 5 a 10 dias após o surgimento da ferida, ou seja, demora um bocadinho até você saber de onde que veio isso aí. Já passou um bom tempo. E isso vai variar de acordo com o local da lesão. Suponhamos, se eu tenho uma lesão, por exemplo, aqui no pescoço, por exemplo, tá pertinho de onde? Do cérebro. Eu posso ter alterações do sistema nervoso central devido à proximidade ali. Entenderam? Tem que sempre lembrar disso. Agora, em cães e gatos que são mais resistentes comparados aos equinos, o início dos sinais clínicos pode apresentar 3 semanas após o surgimento da ferida. O que vai acontecer? Essa ferida muitas vezes já vai estar o quê? Cicatrizada. O que esse animal vai apresentar? Marcha rígida, vai ficar andando durinho assim, robozão, cauda estendida, temperatura retal elevada por causa da contratibilidade desses músculos. Se você ficar contraindo seu músculo assim para tremer, é até um mecanismo de defesa nosso para o frio. O que acontece? A temperatura se eleva, porque gasto de energia para contrair esse músculo, e vai ter a característica principal da paralisia do tétano, que é a paralisia espástica. O animal fica esticadão. Joia? Pelo jeito vocês estão entendendo, olha essas imagens aqui, ó. Olha como o animal tá esticadinho aqui. Esse gato tem até uma cara cômica, mas é bem clássico isso aí, como tá esticado. A cauda sempre estendida do gato, até fazendo uma curvatura de tão esticado, entenderam? Isso são sinais de o quê? Uma paralisia espástica. Perfeito isso aí, né, pessoal? E olhem esse vídeo, eu vou parar isso aqui, vou colocar o vídeo. Cadê o trem? Caramba. Quem? Apresentar agora uma grelha do Chrome. Olha que doideira esse cachorro tá espástico. Reparem na idade desse animal. Com certeza é um animal bem jovem, né? Você vê pelo abdômen e tal, direitinho, o teto ali. Olha como é que fica durinho, ó. Parece que o cachorro tá morto. Já tá com rigor mortis, mas olha o olhinho dele aí, pessoal. Como é que já tá? Tá vivo, ó. Esse é um exemplo de quê? De uma paralisia espástica. Entenderam? Isso é bem tranquilo para a gente ver certinho. Entenderam como que é isso aí? Esse é um exemplo assim mais clássico de uma paralisia espástica. Opa, o trem continua com o vídeo aqui. Pronto. E o que eu achei mais esquisito, é até paia falar, mas olha como é que a pessoa pega no cachorro. O cachorro pega assim, durinho, parecendo que o cachorro está congelado, mas na verdade o cachorro está vivo com uma paralisia espástica. Entenderam bem isso aí, como que é um sinal clássico aí do tétano? A diferença do tétano para o botulismo é o quê? O tétano é uma paralisia espástica, o animal fica esticadão, e do botulismo ele fica flácido, fica molinho lá. Perfeito, pessoal? Entenderam? Eu gosto de colocar esses vídeos assim para vocês entenderem mesmo o trem. Para diagnosticar isso aí já vamos um pouquinho mais para frente, né? O que a gente usa? A gente vai usar... Tá com a apresentação aqui, tá. No exame bioquímico, a gente vai avaliar algumas proteínas, não, algumas enzimas que está ligado com a musculatura, por exemplo, a creatinoquinase, AST, que são produzidas no fígado ali, mas, por exemplo, a creatinoquinase, ela está correlacionada com
a musculatura. Até urinálise pode ser feita, porque pode ter uma mioglobinúria, tipo o esquema de doença da segunda-feira, o mal da segunda-feira, que vê em grandes daqui a uns tempos. Esse animal pode apresentar algumas arritmias cardíacas, tanto em bradicardia, tanto em taquicardia, ele pode apresentar algumas alterações em ritmo, a gente pode observar isso. Uma das coisas que pode ser feito nesses animais para avaliar a possibilidade de ser tétano mesmo, anestesia esse animal e muitas vezes, dependendo do grau da ligação da toxina com os receptores, o que vai acontecer? Pode não inibir completamente a contração. O que vai acontecer? Quando a gente está convulsionando, por exemplo, a gente é anestesiado. E o que vai acontecer? Vai relaxar tudo. No caso do tétano, mesmo com anestesia, ele vai ficar espástico, todo durinho ali. Ele não relaxa, relaxa pouca coisa, mas não acaba. Isso pode ser uma maneira da gente diagnosticar. A titulação de anticorpos antitoxina é uma das coisas importantes. Outra coisa que pode se fazer é o isolamento da bactéria inferida, só que isso é bem difícil de se fazer, não se consegue facilmente. Inoculação da bactéria a partir do momento que isolou ali, colocar ela no camundongo, vocês lembram da tabela, que ele é bem mais suscetível do que um cachorro e um gato, por exemplo. Esse é um exemplo. Para tratar, o que a gente pode fazer? Semelhante à toxina botulínica, a gente tem uma antitoxina, só que não adianta, o animal está travado igual aquele cachorrinho lá. Eu vou encher ele de antitoxina? Não vai adiantar, por quê? A antitoxina só funciona quando a toxina está livre ainda. A partir do momento que ela já se ligou, já era, meu bem. Você vai ter que ir cuidando desse animal ali para melhorar. Aí o que você pode fazer também? Usar antimicrobianos para destruir as formas vegetativas que ainda existem ali e não produzir antitoxina. Esse é um exemplo. Utilizar sedativos. Muitas vezes esses animais precisam ser internados como se fosse uma UTI mesmo. Eu nem coloquei o de gente aqui, que é o exemplo mais clássico. Mas é animal entubado, respiração controlada. O tétano é mais difícil para tratar um pouquinho, que é a contração. O relaxamento você consegue fazer ainda a respiração desses animais, esses outros fatores muito mais fácil. Mas o tétano é bem complicado. E em equinos é uma alta gama de quê? De mortalidade por causa disso. Por ser difícil, não conseguir um tratamento intensivo nesses animais por ser de grande porte, muitas vezes é utilizado o soro antitetânico, depois de uma cirurgia, depois de algo assim, para evitar, mas mesmo assim não adianta muito. E outra coisa que pode ser utilizado são os relaxantes musculares. Alivia, mas não resolve o problema. Entenderam, pessoal? Um relaxante muscular que eu sempre lembro aqui é o Guayanil. Não lembro. É um que a gente usava para derrubar cavalo lá na UFV. Eu não lembro o nome dele. Mas é bem interessante isso aí. O tratamento principal para mim é o quê? Prevenção. A partir do momento que você previne, para mim é o melhor tratamento que tem. Porque você não vai ter essa dor de cabeça. Mas prevenção é uma coisa, tratamento é outra. O que a gente tem que tomar cuidado? Durante procedimentos cirúrgicos. O fulano de tal é um veterinário bom pra caramba, ele faz a cirurgia da vaca, do cavalo, de noite, iluminado só com farol, naquele chão cheio de esterco. Qual que é a chance desse bicho morrer em menos de um mês? Gigantesca. Você não tem... Uma das coisas que eu aprendi na faculdade se você não tem a estrutura, você não tem como fazer, não faça, senão você vai ter dor de cabeça depois, é seu nome que está ali. Mas a pergunta da Graziele foi boa. Com o tratamento é possível reverter totalmente o quadro? Você vai estabilizar ele ali, você vai conseguir dar uma sobrevida para o animal. Mas o que acontece? Quando a recuperação só se dá com a formação de novos complexos nervosos ali, para quê? Para
voltar à inervação normal, que é aquele outro que está bloqueado, ele não é desbloqueado. Aí tem que formar um outro, e isso demanda tempo um pouquinho para reverter esse quadro. Aí é possível, mas é longo. Nos pequenos animais é factível, em grandes animais já é mais difícil um pouquinho, entenderam? É muito importante também, além do cuidado com os procedimentos cirúrgicos, os materiais cirúrgicos, como eu tinha comentado. A limpeza de feridas é fundamental. Tomar muito cuidado com a limpeza de feridas, feridas profundas, tem que se tomar cuidado mesmo, por causa da possibilidade disso. E com cães e gatos, como não são tão susceptíveis, não precisa fazer a vacinação antitetânica nesses animais. Agora, equinos, por exemplo, antes do procedimento cirúrgico, depois, você tem que sempre fazer a vacinação antitetânica nesses animais. Beleza? Para não ter o risco. Mas cães e gatos não é necessário, mas é importante tomar cuidado com isso aqui, que é básico. Perfeito? Então, vamos lá. Na próxima aula, falei que ia até 11h30, até passei um tiquinho, a gente vai falar de rickettsioses. Isso aí é um tema bastante legal, principalmente quem quer mexer com pequenos. Eu não sei a epidemiologia aqui na região, mas é da doença do carrapato, que a gente vai falar de erliquiose, principalmente, que é uma riquete. O cão do vídeo seria eutanásia? Olha, não dá para saber direitinho. Agora, se tem como internar esse animal, colocar ele com uma anestesia controlada, esse animal assim bem controlado, eu acho que ele tem uma sobrevida, beleza. Mas demora, é um tratamento longo, vai dispendiar do proprietário. Mas se tiver alterações do sistema nervoso central, esse animal começar com convulsões, por exemplo, mioclonias, mioclonia não, desculpa, nistagmo, que é aquele movimento lateral do olho que já apresenta sinais de comprometimento do sistema nervoso central, é importante o quê? Aí é faca aí, porque eu acho que esse animal vai sofrer muito e a gente não vai conseguir recuperar esse animal, beleza? Eu vou, em relação aos slides, eu consigo, vou passar eles para PDF aqui e já coloco no grupo, beleza? Até breve, então, pessoal. Aí, na terça que vem, estamos juntos aí de novo. E não esquecer que na quinta-feira vai ter o... Como é que chama? Aquele negócio do... Gente, eu esqueci.